Boa noite a todos. Convido a todos a fechar os vossos olhos por um instante, a acalmar vossa respiração, de maneira que os vossos pensamentos, do cotidiano, do rotineiro, do turbilhão de tua vida encarnada, seja posta para o campo material e ao qual, nesta noite, iremos imergir e submergir em energias do campo espiritual, na união de um só corpo e de um só espírito. Seremos a essência e o corpo do Criador, porque onde um ou mais se reúne, se faz a presença do Messias, e ele, sendo o caminho, a verdade e a vida, nos conecta a ele com o nosso Criador, que está fragmentado em cada um de nós. Obrigado, Jesus Cristo de Nazaré, por estar no meio de nós e estar conosco, porque Tu és aquele que clamamos na noite de hoje, para ser para nós o nosso norte, a nossa bússola, para nos mostrar com os Seus ensinamentos, ao qual devemos a alcunha de nossa existência, trilhar os nossos passos segundo os vossos, rumar a nossa vida segundo o experimento e a tua experiência de quando teve um corpo. É em ti que busquemos o nosso alicerce, é em ti que buscamos a força necessária para superar e suplantar todas as energias terceiras, oriundas esta do karma de cada um, ou de espíritos terceiros, irmãos nossos adormecidos na sombra, que fogem da luz de tua própria essência, a luz do nosso Criador. É por ti, ó Jesus Cristo de Nazaré, é contigo, é em tua oração, que todos a uno som daremos por aberto os estudos da noite de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Boa noite a todos. Sintam-se todos abraçados por nós, trabalhadores da casa, da dimensão dos encarnados e também da dimensão do plano espiritual. Para aproveitarmos mais célere o nosso encontro, já vamos abrir, quanto tempo? Para as perguntas da noite. Alguém já trouxe a sua pergunta? Olha, a Miriam não está. Você poderia explicar, Joseph, o que é o karma e qual que é a medida dele, por exemplo? Bom, essa questão, por exemplo, da causa e efeito. Faz tempo que eu estou para fazer essa pergunta. Uma espada que feriu, você será ferido. Como que funciona isso na espiritualidade? Em questão da pessoa conseguir abrandar um pouco isso com as suas atitudes, ou como que funciona assim, espiritualmente? Primeiro precisamos entender o que é karma. Karma são débitos adquiridos na carne, por isso que se chama karma. Um débito adquirido na carne se retrata na carne. Então, uma falta cometida enquanto vós estáis encarnado só será repatriada e equalizada, equilibrada também em um outro corpo material ou neste mesmo. Na sua bondade, generosidade e amor infinito, Deus sempre nos oferta a liquidarmos os nossos débitos na própria andança, nos próprios momentos do dia a dia. É muito comum o espírito encarnado que se espiritualiza receber a consequência quase que de imediato a sua ação, porque quanto mais lhe é dado, mais lhe será cobrado. Então, alguém que entende o espiritualismo
ou qualquer vertente da religião, ou de qualquer religião, que caiba a ele a origem de toda a sua dor, retornando a ele, sendo as causas de seus próprios atos. Quanto maior ciência, quanto maior percepção da lei de causa e efeito, mais célere se dá a reação. Então, quanto mais lhe é dado nesse conteúdo de informação, maior a cobrança. Então, aquele que muito sabe de literatura ou da lei de causa e efeito é quase que imediato. Quando mergulhamos no Evangelho, vamos enxergar Jesus em uma narrativa, quando lhe é perguntado a Jesus qual seria a melhor oferenda. E para entendermos esta parte do Evangelho, é preciso entender que no Antigo Testamento, quando cometíamos algum delito, era ministrado oferenda a Deus. Era alimento, era um animal em sacrifício e até o filho em sacrifício. Então, isso é o Antigo Testamento. E queriam confrontar Jesus contra Moisés. Então perguntaram a Jesus: Jesus, qual é a melhor oferenda que mais apetece ao Pai? Qual seria? Seria a fruta, seria o animal, seria um carneiro, seria nossos filhos? Para confrontar todo o Antigo Testamento, todas as leis de Moisés. E Jesus, então, nos dá um presente que devemos guardar para a eternidade. A melhor oferenda a Deus é que saias agora e reconcilie-te com teu inimigo enquanto estás na jornada, para que esta falta da não conciliação não se torne um karma, porque se tornando um karma, resgatarás para a posterioridade, vidas sucessivas até que haja este equilíbrio, essa repatriação. Então, a melhor oferenda para o Deus é errarmos, mas reconciliarmos enquanto estamos na jornada. Porque se estamos na jornada, não se torna kármico. O kármico é um ato cometido na carne que não resolvemos em jornada e lançamos para a posterioridade. Um karma na carne. Karma na carne recupera-se na carne. Isso em vidas e vidas e vidas. Por isso, tantos encontros desarranjosos, famílias que se odeiam, pessoas que têm completa aversão uns para com os outros. Então, no sentido, o karma, ele é o débito adquirido na carne, não resolvido na andança. Quanto mais você sabe dessa lei, mais célere se faz as consequências. Então, aqueles que frequentam a casa espírita, espiritualista e conhecem esta lei, sabem que quando fazem um delito, logo imediato já vem a consequência. É comum quando alguém chega na casa espírita e começa a trabalhar na casa espírita e fala: nossa, minha vida virou de ponta cabeça. Porque não se pode trabalhar na casa espírita aglomerando débitos para depois. Você trabalha na casa espírita, você trabalha no bem. Tudo que você faz lá fora, a consequência é quase instantânea. Então, há uma percepção de quando você começa a praticar o bem, o mundo desaba, porque a lei de causa e efeito ela é mais célere, para que não gere karmas futuros. Este é o ponto. Vamos falar agora sobre uma outra passagem de Jesus, que é o ensinamento da lei própria de causa e efeito, ação e reação. Não fira pela espada, porque pela espada que ferir, vós sereis ferido. Esta é, em suma, o resumo da lei de causa e efeito. Se eu firo pela espada, há de a espada me ferir. Seja nessa vida mesma, ou seja na posterioridade. Ou em outra passagem, não julgais, porque com o peso que julgais, vós serás julgado. Causa e efeito das leis morais. Física e moral estão ligadas à mesma lei, causa e efeito. Se feres pelo sangue, o sangue será para ti ferida. Se feres verbalmente, serás para ti ferida, também na lei de causa e efeito. Esta é a lei. Nós vivemos sobre duas leis pétreas, apenas duas. Tanto os irmãos encarnados quanto os irmãos desencarnados estão sobre esta lei, pétrea e imutável. Lei do livre-arbítrio e a lei de causa e efeito, nesta ordem. A primeira lei é a lei de livre-arbítrio, que permite com que possamos fazer o que quisermos,
falarmos o que quisermos, irmos aonde quisermos, nos dá o total livramento de tudo o que queremos. Porém, abaixo dela, a segunda lei que coloca o equilíbrio, causa e efeito. Apenas esta lei, mas nenhuma outra é necessária para reger e coordenar não apenas este planeta, mas todos os outros planetas de todos os outros universos que há. São as duas leis pétreas e imutáveis. Perante esta lei, se mergulharmos na lei da espada, a lei do sangue, se eu mato, eu deveria ser morto, porque é a espada. E quando entendemos isso, vemos pessoas andando na rua e ganhando uma bala perdida e deixando a sua vida por uma tragédia. Não há acaso, há a repatriação da lei de causa e efeito. Pela espada que eu feri, pelo sangue eu devo equalizar a ela. Por que uma pessoa precisa, de fato, desencarnar por uma bala perdida? Vamos entender algo. Se no meu passado eu cheguei a matar alguém e essa pessoa que eu matei me perdoou, eu não gerei um karma com esta pessoa. Eu gerei um débito para comigo mesmo na lei do assassinato. Da lei de causa e efeito, eu tirei o sangue. Mas se a pessoa que eu matei me perdoou, eu não tenho alguém para querer se vingar no reduto, na roda da vida, da vingança. Porque aquela pessoa era um bom espírito e ele entendeu que devemos perdoar. E eu perco o meu algoz. Por mais mal que eu tenha feito a ele, tirando a vida dele, ele me perdoou. Eu não tenho o algoz, mas eu tenho a falta. Se eu tenho a falta pela espada que eu ceifei uma vida, a minha vida deverá ser ceifada por uma bala perdida, ao qual eu, dentro da minha pequenez ainda, não posso achar quem disparou e nem condená-lo, me obrigando ou a aceitar ou a perdoar. Entendeu? Ao ponto que, se eu ceifo uma vida e aquela pessoa que morreu não me perdoou, e de reconciliar com seu inimigo enquanto estás na jornada, se não houver a reconciliação, se torna um karma. E este karma, cíclico para as vidas futuras. E são pais querendo matar seus filhos, são filhos querendo matar os seus pais, uma vivência em ódio, em raiva e cólera, irmãos que se odeiam, que tecem pensamentos de morte para com os outros. Então, este ciclo há de haver uma interrupção quando houver o perdão. E o perdão não há de ser de dois, tem que ser de um. Não precisa haver o perdão de dois. O perdão é apenas de um. Se aquele homem que morreu perdoou quem o matou, ele evolui. O que matou fica preso à lei de causa e efeito. Entenderam esta lei? Como que podemos atenuar esta lei? Vamos usar a mesma história do sangue. Eu matei um homem e ele não me perdoou. No ciclo da vida, na outra existência, nós temos um karma. E quando nos encontrarmos, ele terá muito ódio perante a minha pessoa, mesmo sem termos nos conhecido, mesmo sem termos vínculo algum. Nos encontramos em determinado momento de nossa vida no campo profissional, e ali no campo profissional já há esta rincha, já há esta energia que mais se associa a uma vingança no local de trabalho, que a grande maioria não consegue entender. Tamanha aversão no local de trabalho entre dois funcionários. E assim se desenrola, e aquele que foi morto naquela vida tem os pensamentos de vingança muito ácidos e muito recentes em sua cognição. E tece um novo assassinato. Quando nós ensinamos a vocês e pedimos a vocês para errar menos, significa que isso paira em todas as mentes de nós quando estamos encarnados, porque faz parte da soma de nossos karmas. Quando mantemos na casa mental e não planejamos a execução, erramos menos. Então, se neste local de trabalho, este homem que teceu a vingança consegue deixar na casa mental e ir esquecendo com o tempo, ele está atenuando. Qual é a atenuação? Na outra vida, este que matou não terá sede de vingança. Então ele está se libertando. Quando você deixa de ser o agente, você se liberta de você mesmo. Porque se você
se entrega à volúpia do teu pensamento de vingança e assassina de novo, você só está remontando o ciclo, até que um desperte, ou perdoando porque foi morto, ou não matando. Por isso que em muitos relacionamentos, em muitos atendimentos, as pessoas chegam desesperadas e eu digo, alegrai-vos, pois nesta vida estás longe do derramamento de sangue, e isto é uma vitória. Isso já é uma vitória. Já estás errando menos. Então, por mais discórdia que haja, por mais briga e desavença que haja, alegrai-vos, porque se hás a discórdia e a desavença e não hás o derramamento de sangue, já é uma vitória. É mais um capítulo, para que na outra vida e na outra vida as coisas se equilibrem. Se retratando com os seus pares que no passado houve alguma tragédia, e muitas delas em derramamentos de sangue. Correto? Se uso a causa e efeito na lei do sangue, como eu posso atenuar? Se nesta vida eu fui morto e tinha todo o desejo e a ímpia de matar e não matei, na outra vida eu vou ser espiado e provado para ver se realmente eu estou preparado. Aí eu vou ser tentado. Eu vou ser dilacerado, lapidado, tentado para querer matar. Aí eu tenho que colocar em prova. Se eu colocar em prova e não matar, na outra vida isso se esgueia, isso se acaba, isso vai como um pensamento antigo. Atenuação. Se estou no local de trabalho e eu tenho o sentimento de matar o meu colega de trabalho, e eu tenho uma fé, eu tenho uma religião, eu rezo, eu oro, eu peço a Deus para que aquele sentimento saia de mim, e eu tenho isso muito temente, com muito fervor, eu resolvo nessa vida. A fé, pedir a Deus para tirar aquela mácula de dentro de nós. Se nós formos verdadeiros no pedido, nós conseguimos tirar. E aí nós atenuamos. Nós vamos perder o desejo de matar ele por todos sempre. Para todo e sempre. Mas temos algo em troca. Devemos transformar o nosso inimigo em nosso amigo verdadeiro. Por mais que a amizade seja traiçoeira, mas nós devemos ter para com ele sentimentos verdadeiros. Aí atenuamos e encerramos, fechamos este karma. Atenuar é fechar o karma em vida. Fechar o karma é parcelado. Você pode fazer várias vidas. Perdoar é o mais rápido. Quando alguém te faz o mal, perdoa. Quando alguém te faz o mal, perdoa. Porque se você entender esta narrativa que digo a vós, o mal que te fazem é apenas o mal que você praticou. No lado oposto da moeda. Se você entender a lei de causa e efeito, entender Jesus, não julgais, porque com peso que julgais, vós sereis julgados, com o mesmo peso e mesma intensidade, vós sereis julgados, não julgai. Ok? Se você entendeu isso, você sabe que quando você é o açoitado, você não é por inocência. Estás na árvore das suas vidas passadas, resgatando os karmas antigos. Aceita, agradece e segue. Aceita, agradece e segue. Como que eu posso fazer isso? Aguinha na boca. Água na boca, água na boca. Espera, respira, respira, respira. Porque a ação ela só vem através da fala, ou da escrita, ou de algo lançado. Se você mantém no campo mental, estás errando menos. Mantém no campo mental e segura. Mantém no campo mental e segura. E pede fervorosamente a Deus: Senhor, afasta este cálice de mim. Senhor, afasta este cálice de mim. Nesse exercício diário, contínuo e fervoroso, você consegue eliminar vários karmas na jornada. É fácil? Não. Normalmente, um encarnado bom resolve 1 ou 2 karmas em 80 anos. Um encarnado bom. A grande maioria vai atenuando 10% cada vida. Ou agrava, depende. Essa vida eu fiquei melhor um pouquinho, na outra vida melhora um pouquinho, na outra melhora um pouquinho. E aí você vai, vida após vida. Essas pessoas que você cria débito, elas sempre vão estar perto de você, elas sempre vão te encontrar? Se elas não
o que nos afina em sintonia não é o amor, é a vingança, é o ódio. Então, as pessoas, elas se afinam para ajudar por laços de amor. Então, ninguém reencarna solitário, completamente solitário. Sempre vai ter uma luz, uma pessoa na família para ser um porto seguro. Mas a grande maioria está ligado por laços trevosos, laços de karma. Então, é mais laços de karma do que laços de amor. Então, se é laços de karma, a ligação, comunicação maior é a da vingança, é a do ódio. Então, por que aqui precisamos entrar para amarmos? Se eu vim uma vida, amei, outra vida, amei, outra vida, amei, outra vida... Eu não tenho mais débito, para que eu preciso reencarnar? Então, você reencarna para resgatar faltas. Então, não há reencarne somente para a felicidade. Não teria lógica. É a lei... É da Terra. A lei karma... Mas você não sai, você não ascende sem ter pagado o último seitiu. Mas eu falo assim, se a outra pessoa perdoou, Sim. aí você tem que continuar pagando. Pra que eu tô pagando? Para você mesmo. Essa parte, né? O karma é seu extrato bancário. Os médicos, por exemplo, são os que mais têm karmas ou débitos. Exato, mais ou menos assim. Existe a mediunidade missionária. Então, como que nós, hoje nem tanto, mas no passado, quando a medicina do homem não era tão avançada, existiam espíritos realmente angelicais que reencarnavam em figuras muito pobres, muito humildes e curavam as pessoas. Eram os curandeiros e as benzedeiras. Então, esses espíritos médiuns eram de um alto grau de evolução moral e intelectual. E eles assumiam essa missão para contrapor o atraso da ciência do homem, ao qual a ciência do homem acelera e a medicina e a própria ciência, a astrologia e todas essas vertentes do homem evoluem e acelera, não tem mais a necessidade desses médiuns missionários, desses espíritos evoluídos reencarnarem, porque eles são um contrabalanço da falta que ainda existe de precariedade do plano carnal. Com o avanço da tecnologia e da medicina e da ciência, não há mais a necessidade. Restando o reencarne de espíritos altamente endividados porque usaram a palavra de Deus em vão. Então, quando mergulhamos no ensinamento, não usar a palavra de Deus em vão, o que seria esse ensinamento que gera tantos débitos? O ensinamento de usar a palavra de Deus em vão é usar o nome de Deus para tomar vantagem material. E pela história da humanidade, faz pouco tempo que isso acontece. Então, significa que muitos e muitos espíritos já fizeram isso, correto? E se você retornar ao campo do corpo, um espírito que usou a palavra em vão de Deus sem a mediunidade, o que ele vai fazer de novo? Ele vai usar a palavra de Deus em vão de novo. Aí você oferta a ele a mediunidade. Por quê? Quando ele for usar a palavra de Deus em vão, tem a mediunidade para o espírito puxar ele, para cobrá-lo do compromisso assumido, que deve ser a sua repatriação. Então, quando mergulhamos, vamos usar o campo mais próximo da nossa região. Quando um médium reencarna no processo empírico, ele nasce com a sua missão. Se ele entra para casa espírita ou qualquer outro centro religioso e começa a desenvolver por amor, e lá fica por amor até o fim, ele está usando o nome de Deus corretamente. Porque que de graça recebeu, de graça doa, de graça oferta. Não há outra forma. Se na trajetória ele pende para o lado de levar a vida material em benefício da vida espiritual, ele só está repetindo os velhos hábitos. Ao qual a mediunidade é a porta conexa para puxar o médium que está encarnado. Falar, olha, você está trilhando um mau caminho, olha, você está trilhando um caminho... Então, quando analisamos por este prisma e mergulhamos no Bezerra de Menezes, quase que 30% dos internados são médiuns que usaram a sua mediunidade erroneamente. Chega numa certa idade, vocês se translocam. Ok? É interessante. Alguém já conheceu a Umbanda, a Quimbanda ou Candomblé? Já frequentaram? Pode erguer a mão. Ok. Vocês já viram um pai de santo velho? É raro? Muito raro, correto?
Vocês já perceberam que quando vocês chegam no terreiro é tudo novo? Perceberam isso? Já se perguntaram por quê? Porque quando você mistura a sua vida material com a vida espiritual, a linha tênue chama loucura. Você suporta até uma certa idade. Depois dali você se transloca. Ou desiste de tudo e abandona, ou vai ser internado nos hospitais psiquiátricos da vida. Indaguem isso. São um ou outro pai de santo que consegue chegar aos 60 anos. Porque aí a obra que ele fez é expoente o suficiente do que é caridade de fato para o material. O que agora, esses médiuns novos de terreiros, cobram 20, 30, 50 mil reais para um ebó. A vida útil não vai dar 30, 40 anos. Se comprometem e se endividam gravemente com o seu próprio progresso. Ah, mas eles podem, isso é errado ou não? Livre-arbítrio, a primeira lei, e é pétrea. Ah, qual que é a consequência? Ação e reação. Lembram da parábola que fala aqueles que juntaram tesouro na terra, alegres porque já terão tido a sua herança? Felizes aqueles que juntam tesouro no céu, porque quando chegar a tua morte biológica, estarás de frente com a sua herança. A tua herança está no céu. Os médiuns que seguem essa vertente, misturando a vida material com a vida espiritual, quando desencarnar, já foi recebido. Nada do que fizestes nesta vida terás um tesouro no céu. Ah, mas fez tanto bem, ajudou tantas pessoas? Sim, você o fez, mas você recebeu. Então está tudo certo. Ninguém te deu o calote. Pagaram? Não pagaram? Não é com antecedência, paga primeiro? Você já recebeu. Então, se você já recebeu, não tem o que você questionar. Então, muitos médiuns desencarnam e chegam do lado de lá achando que viraram anjos. Ah, mas eu fiz tanto bem, eu fiz tanto. O rico que chegou no céu e mostrou o seu saco de caridade que ele tinha feito. E o pobre, o saquinho com nada. E quando colocou no prato da balança, o prato do homem humilde, que tinha 2 moedinhas, ele foi muito mais pesado do que um saco inteiro de caridade puéril. Porque o tesouro já foi recebido. Cada caridade que o homem rico fazia, ele mostrava, olha, estou ajudando. O louros que você colhe de mostrar a caridade que você está fazendo é o tesouro da terra. Bateram palma para você? Ótimo. Já recebeu a sua recompensa. É o que você busca. Aqueles que fazem em silêncio estão guardando míseras moedas no plano espiritual, mas como chumbo, não como algodão. A todo o campo. Médiuns na igreja evangélica é onde tem mais. Se você pegar qual religião, Joseph, tem mais médiuns? Igreja evangélica, na protestante. Ah, na igreja católica, menos. Na protestante, muito mais. Porque a protestante liga com expurgo de espírito. A católica são os padres exorcistas que foram reduzidos e hoje são pouquíssimos no mundo. A igreja evangélica abraçou esta causa e trouxe para si o expurgo de espíritos, que é a desobsessão nossa. E lá só se faz com médiuns. Tanto o médium que orienta, o que doutrina, quanto os receptores, aqueles que incorporam para ter o espírito, para aprisionar num corpo, de forma passageira, para ser resgatado. Então, todos esses médiuns estão em muita grande escala na igreja evangélica. Ok? Ah, na igreja espírita tem? Sim. Qual que é a diferença do médium da igreja espiritualista para a igreja protestante? O médium da igreja espiritualista trata o espírito por nome. O médium da igreja protestante ou é o Divino Espírito Santo ou é o demônio. É só essas duas vertentes. Então, se você faz bem, é o Divino Espírito Santo. Se você faz o mal, você é o demônio. Mas mal sabem que o demônio é tão inteligente que pode se passar por um espírito bom. Então, às vezes, cultua-se o Divino Espírito Santo e ele é um verdadeiro demônio. Então, esta simbologia em pedestais, ela é muito rasa. Quando cai para a matriz espiritualista, é um espírito bom. Ok, sua obra. Vê a sua obra a longo prazo. Conhece-se a árvore pelo fruto.
pega um espírito ruim, qual é a sua história? Por que ficou ruim? Você nunca sempre foi ruim. Por que você está mal? Então você trata o espírito com mais humanidade. É a diferença. Essa questão do ganhar na terra e ganhar no céu. Você já falou que quando a gente faz curso, então assim, a gente pagou pelo curso e a gente pode ser cobrado lá fora. Então assim, curso de rei. Você vai, você paga, você faz o curso, e tem muita gente que atende como reikiano e cobra por isso. Igual assim, no candomblé, tem gente que faz o curso e cobra por isso. Mas a pessoa é médium. Sim. E aí ela fez cursos que ela utiliza a mediunidade e ela ganha com isso. Como que fica isso? Não fica. Quando você se adapta, quando você se capacita, quando você busca no acadêmico do mundo carnal a sua especialização, seja ela em reiki, em barra de axis, seja ela em apometria, seja ela na Umbanda, porque hoje tem cursos e cursos e cursos, e em tese você não precisa nem fazer um presencial, você já sai reikiano tudo online. E você começa a exercer este aprendizado como profissão, é a tua profissão. Você está recebendo R$1, você está sendo pago, não é caridade. Agora, se você tem o seu consultório, se você tem sua clínica, e você oferta pelo seu conhecimento adquirido, pago pelo seu bolso, 1 hora, 2 horas, 3 horas de sua semana para vir a uma casa e doar este trabalho, você está recebendo, nessas 3 horas, o tesouro do céu, que é a caridade. Agora, se você tem o seu consultório e você vem para casa, que é de graça, e aqui você coapta clientes e pacientes, você para de receber do céu e você passa a receber da terra, porque você arrumou cliente aqui e virou carnal. A partir do momento que você envolveu monetário, você está definindo aonde você quer guardar o teu tesouro. Ponto. A estrutura da casa não deves aceitar o dinheiro. Isso é a única orientação que nós passamos para vocês, desde a criação e da fundação deste centro. Perguntaram qual é a regra dos Jardins da Caridade. De graça recebeu, de graça doa. Como que paga as despesas? Quem quer trabalhar, paga. Essa é a única orientação que nós passamos para vocês. Mais nada, não tem uma regra, não tem um livro de regra do Joseph aqui. Acharam lá na frente? Não, né? Não há nem os 10 mandamentos. É apenas se os pilares da casa mantiverem-se no de graça recebeu e no de graça doa, e que a estrutura material das despesas materiais são bancadas pelos trabalhadores da casa, com eventos, com N possibilidades que pode ser feito, está tudo certo. Se estes pilares do de graça recebeu e do de graça ofertar começar a ruir, ele começa de dentro para fora. Então o prédio pode ser belo. Se os pilares estiverem estragados, ele rui. Ou agora, ou mais à frente. Então, os pilares da casa de graça recebeu, de graça se oferta. Mas se lá fora, então, a pessoa, ela trabalha com corpo, mandato, aí ela faz, só que a energia, ela sabe que manipulando a energia ali vai fazer bem para quem comprar. Sim. Então, isso tem problema ou não? Isso ela vai estar falho? Porque ela vai estar usando, tipo, o 7º sentido, o 8º sentido. Não, de forma alguma. Se isso fosse falho, antes de haver as casas espíritas, era tudo falho. Porque quando não tinha casa espírita para executar esses trabalhos, os médiuns não nasciam. Então, está tudo correto. É interessante porque o magnetismo da Terra é estudado desde o século XII. Então, a barra de Axis, o reiki, a cromoterapia existe desde o século XII. E sabe como que surgiu o estudo do magnetismo? Barra de Axis, cromoterapia, reiki, apometria? Analisando as escrituras deixadas em pergaminho pelos discípulos de Jesus. Porque era dessa forma que Jesus curava. E ficou tudo escrito. Porém, apenas no reduto da Igreja Católica. Aí alguns católicos, no século XII, roubaram os pergaminhos e começaram a difundir com maior veemência os atos de cura através da manipulação magnética, que é a forma que Jesus curava.
Jesus não podia curar o corpo, mesmo sendo ele um espírito angelical, extraterreno, de tamanha envergadura moral, se não usar o magnetismo da Terra, porque o corpo é feito da matéria deste planeta. Você não cura ele com o astral, você cura ele com o magnetismo da Terra. Então, os métodos, os meios, o mecanismo que Jesus praticava e ensinou aos seus discípulos, está tudo escrito e catalogado na Igreja Católica. Foi assim que a Igreja Católica operou durante tantos séculos. Este monopólio de informação, ele esvaiu-se no século XII e fora, de todas as formas, tentado arrebatar-se a Igreja Católica em dominar, ao ponto que há a eclosão no século XV, XIV e XV da Igreja Protestante. Então, essa fuga de informação do Vaticano veio a culminar no protestantismo do século XV, com essas informações. E aí, do século XII ao século XV, este conteúdo é disseminado, a cura passa a ser fora da igreja, porque antes era só dentro da Igreja Católica, passa a ser em todos os lugares, porque há o mesmo conhecimento, e logo em seguida começa o estudo da hipnose, da cromoterapia, da barra de Axis e de infinita vertente de magnetismo. Entendeu? Seria Jesus, naquele período que ninguém fala da vida dele, dos 12 aos 28 anos. Ele passou esse tempo estudando sobre o magnetismo? Não, ele já nasceu. Ele passou todo esse tempo sendo espiado pelo mal. Por que ninguém fala dessa passagem? Porque ele foi espiado pelo mal. Ele só poderia ser Jesus. Quando nós temos no Evangelho que ele foi tentado 40 noites e 40 dias no deserto, não foram. Foram 27 anos. Todos os dias, todas as noites, o mal rodeando ele para que ele sucumbisse. Através de todos que ele amava, através de todos que amavam ele. Ele não tinha concordância em sua casa. O convívio dele com seu pai não era bom, com sua mãe não era bom, com seus irmãos não era bom. Ele foi expulso da sua comunidade, da sua cidade. E a igreja escondeu esse período dele. Porque ele foi tentado. Ele literalmente foi tentado diariamente, até ele vencer todo o mal que havia na terra naquele momento. Quando ele venceu o último espírito, pela sua envergadura moral, ele começou a colocar a sua obra. Que não durou tanto. Se ele começa com 18 anos, crucificam ele com 20. Se ele começa com 12 anos, crucificam ele com 14. Então ele postergou o máximo, ele conseguiu vencer todos os maus que havia na terra. Com 26 para 27 anos, ele começa a peregrinação dele, e aí ele começa a colocar em prática a sua missão. Se ele despontasse, ele poderia despontar com 4 anos. O espírito dele poderia. Iriam crucificá-lo com 5. Com 27, 28, ele conseguiu postergar para 33. Então, é a vitória dele contra o mal. Ele precisou ser provado e expiado diariamente. Diariamente. Ele cansou de ser expulso de sua casa. Ele cansou de ser expulso de cidades, porque ninguém concordava com ele. E ele teve que ir experimentando, de casa em casa, de lar em lar, de cidade em cidade, todo o mal que existe neste planeta. E naquele tempo era muito maior do que hoje. Porque quando ele vence o mal, muito mal que ele venceu se converteu. Então hoje, se o mal existe, ele é apenas um fragmento do que já existiu, porque foi ele que converteu. Quando o mal tenta te vencer e não consegue, o mal se espelha em você. E ao te analisar, ele percebe que ser bom é mais pacífico. Tanto é que quando você se torna pacífico na sua jornada, as pessoas que não gostam de você vão desistindo de te atentar no meio do caminho, porque não perde a graça de querer te derrotar. Porque tudo que faz a você, você não esmurece. Agora, se você é pimenta e o outro te ataca e você retruca, então foge um pouco a tua paz. E Jesus foi provado e expiado durante 27 longos anos. A metáfora dos 40 noites, 40 dias no deserto é apenas metáfora. Foram 27 anos. Quando ele derrotou o último mal
que ainda não tinha se levantado contra ele, que veio na figura dos irmãos biológicos dele. E ele conseguiu resistir com amor e doçura, ele conseguiu iniciar a sua jornada. Seria ele crucificado de todas as formas, porque o mal jamais desistiria. Não podendo vencê-lo, mata-o. Foi o que aconteceu. Ok? Sim. Boa noite. O karma pode se apresentar na infância, na juventude, ou ele tem uma idade e por um certo tempo para começar a aparecer? A gente vê hoje muitas crianças já com problemas de outras informações, já apresentando coisa que não se via antigamente. Depois de 7 anos ele começava um chicote estralar. Mas hoje já percebe-se em crianças 3, 4, 5 anos já começam a apresentar problemas de vidas anteriores. Então eu queria saber se existe o karma, existe mesmo uma idade para começar a se apresentar, ou isso é ficção? O karma, ele já inicia na concepção. Se há um karma para uma má formação congênita de teu corpo, ele já está na fecundação espermatozoide óvulo, na construção do primeiro cromossoma, na construção do primeiro DNA. Quando há o karma por mutação biológica, exemplo, eu não poderei falar, terei uma má formação no meu cromossoma sobre o órgão da fala. Não conseguirei, nascerei, então, mudo. Quando eu nasço mudo, significa que eu estou reparando um karma biológico. Provavelmente eu usei a minha língua erroneamente, a minha fala erroneamente em outras vidas, e para não errar novamente nesta, eu venho com o karma de não falar. Porque se eu não falo, eu não agravo. E assim, na próxima vida, eu vou recuperando a minha fala, ao ponto de que eu passe a usar a minha fala com mais responsabilidade. Reparação do karma. Pela espada que feriu, pela espada se é ferido. Então, o karma, ele inicia-se na construção do primeiro cromossoma, onde na confecção do DNA já é colocado os limites biológicos para determinado caos, para determinado assunto. Quando a lei do karma envolve a questão que não é a da espada, e sim a do julgamento, que é a lei da moral, da moralidade, ela tende a se desenvolver depois dos 7 anos de idade. Passada a primeira, segunda e terceira infância, passa então reflexos de uma criança dos 7 aos 12, 13 anos de idade, apenas flashes do karma moral que ela irá passar. Então, você vê um traço de uma pessoa tirana com 7, 8 anos de idade, quando ela é tirana em casa. Quem manda na casa é uma criança de 8 anos e não seus pais. Você vê karma de uma pessoa que vai apresentar karma de uma questão de maldade, quando uma criança de 7 anos prende a outra no banheiro por simplesmente maldade. Então você verá traços dos 7 até a adolescência da personalidade que estará ligada ao karma moral. Que o karma moral ele é desenvolvido durante toda a vida. Ele não nasce contigo, ele desenvolve. Então, quando chega a adolescência e vem a puberdade, o espírito acopla o chakra coronário e vem a personalidade, o indi. E aí inicia, de fato, na puberdade masculina ou na menstruação feminina, o seu processo kármico moral. O biológico ou patológico que irá se desenvolver já foi inserido no DNA, já está no cromossomo. Então, o karma inicia na fecundação, se desenvolve com a matéria biológica, karma biológico, físico, moral, se desenvolve depois da adolescência. Chegou na adolescência, veio a puberdade ou a menstruação feminina, o espírito está pronto e inicia a sua trajetória. Aí, na adolescência, inicia já os primeiros sinais do que a pessoa vai enfrentar de karma ao desvelo de sua jornada. Ali apresenta as suas aptidões e principalmente as suas inclinações. A inclinação é o karma que ela vai ter que passar. Bebida, álcool, vício, sexo, drogas e etc. Está tudo aqui nessa primeira adolescência. Dos 12, 13 até os 25 anos, vem uma energia monstruosa que vai te orientar quais são suas fraquezas e quais são as suas aptidões. E aí você funde isso, forja isso e segue para a vida. Então, o karma, repito, depois da adolescência, os karmas morais.
O karma biológico é no útero que se resolve. Já está escrito lá, se terás um tumor, se terás um câncer, se terás uma falência múltipla, o que terás de autoimunidade como patologia para ser imposta a lei do karma através da dor biológica. A gente pode agregar, por exemplo, o caso de um câncer que não estava registrado, ou isso não existe? Pode. A tua pergunta é bem interessante. A pergunta que ele fez é, se na jornada não estava no nosso karma passarmos para um câncer, mas iremos passar. Não só podemos trazer um câncer, como podemos perder a nossa existência através de um câncer que não era para ser nosso. Mas no prisma da ótica, quando uma pessoa é tirada do corpo antes, é porque ela é merecedora. Quando você mergulha no espiritismo kardeciano, e Kardec pergunta qual é o sentimento do espírito quando nasce. Foi essa a pergunta que Kardec faz. Qual que é o sentimento de um espírito quando ele nasce, quando ele ganha a vida? Os espíritos de verdade respondem, é como se você pegasse um ser vivo, livre e liberto, e colocasse numa masmorra e decretasse a ele prisão perpétua. O sentimento de nascer é esse. Você está livre, liberto, e quando ganhou um útero, você foi aprisionado em um cárcere, em uma cadeia para a prisão perpétua. O sentimento é esse. E Kardec se espanta. Fala, mas se o sentimento de nascer é esse, qual que é o sentimento da morte? É, digamos assim, a liberdade do rei. Como podemos chamar nessa pátria? Quando o rei, aqui não é rei, quando o presidente dá o salvo-induto. A monarquia era a liberdade. Não, a indulgência não cabe. Mas o rei te deu a liberdade. Você saiu da masmorra e ganhou a liberdade. Então, o sentimento de nascer e morrer, ele é o oposto do que a crença e a cultura inseriu ao longo dos milênios. Então, a morte do corpo para o espírito, ele é a liberdade. O nascimento do corpo para o espírito é o aprisionamento, é o oposto. Então, para elucidar e entender, só para que possas encaixar. Uma pessoa muito boa está na sua jornada. Ela enfrenta uma dor muito aguda que faz com que ela entre numa depressão muito profunda. E ela não consiga sair daquela depressão. Só que o espírito dela não é depressivo. Foi uma dor que ela não conseguiu lidar com essa dor. Vivenciando uma dor que você não tinha karma, entrando numa depressão ao qual teu espírito não é devedor. Se você continuar nessa depressão, você vai fazer com que o que não tinha passe a ter. Só que você é um espírito bom. Por que continuar? Vem Deus, olha para o filho dele e fala, filho, você não está encontrando forças para sair da depressão. Se não melhorar e não despertar, você vai cometer o suicídio. Serás um suicida sem ter o suicídio em tuas vidas passadas. Desperte. E os familiares vêm a medicina, todo mundo tenta ajudar aquela moça e nada consegue. 3 anos ela desencarna com um câncer em um dos seus órgãos que ceifa a sua vida. Ah, o câncer estava escrito? Não. Ela trouxe por causa de uma tristeza profunda e uma depressão que ela não conseguiu sair. Só que ela não tinha débito com depressão e não tinha débito com suicídio. Então Deus tira da vida. Um outro caso, a mãe chega em casa, os 2 filhos estão degolados. O marido matou os 2 filhos, um de 3 e um de 4 anos. E a mãe pergunta, que mal fez o meu filho, os meus 2 filhos, para ser morto por meu ex-marido? Eu disse, nenhum. O seu ex-marido ia matar você. Ele estava envenenando você. Você iria morrer. A mente doente dele iria estragar 2 filhos de Deus, porque ele ia abusar de todas as formas dos 2 filhos dele, olhando a sua imagem sobre ele. E Deus, vendo esse panorama da doença mental do seu ex-marido, chamou os filhos de volta. Não estava escrito para essas crianças desencarnarem com 3 e 4 anos, mas a mente doente, que não consegue adquirir lucidez, ela é retirada da vida para não sofrer agravos que não precisa. Porque Deus é generoso, Deus é amor. Deus jamais deixará um filho seu se não tiver que ser cumprido a dor. Nenhum de vocês passarão por dor alguma que não seja necessário.
Não há essa hipótese porque Deus é amor. Quando a tua vida estiver guinada para uma dor que não és tua, tu desencarna. Outro caso, um menino jovem, 34 anos, frequentador da casa, fraqueza emocional, amava demais o pai. Amava absurdamente o pai, de tamanha sorte que não conseguia se desvincular, cortar o cordão umbilical da família, do pai. Não conseguiu se desenvolver profissionalmente, não conseguiu se desenvolver amorosamente, tamanho amor que ele tinha para o pai. O pai tinha em seu karma um câncer que iria ceifar a sua vida. O câncer veio. No tratamento, este jovem começou a passar por depressão profunda. E pensando em sua casa mental, quando meu pai morrer, eu sou o próximo. Quando meu pai morrer, eu sou o próximo. Desviou de um animal na rua, caiu de moto, bateu a cabeça e desencarnou. Antes do pai. Porque Deus falou para ele, filho, você é bom. Você apenas entendeu o mal. O sentimento entre pai e filho. Você não conseguiu entender nessa jornada. Mas você é bom e você não é suicida. Vem para cá. Um acidente corriqueiro. Banal. Ao qual ele tinha ido buscar o remédio para o pai que estava doente. Então, quando nós envergamos demais a nossa existência, ao ponto que nós não reparamos mais karmas alguns, nós desencarnamos. Isso é tão fato que virou uma cultura popular. Os bons morrem logo. Geralmente é um desencarne sem sentido. Nada é sem sentido. É um desencarne precursor de um mal que você pode fazer a si mesmo. Todos esses desencarnes que eu disse a vocês, se continuasse, derramaria karmas que não precisavam ser reparados. Novos karmas. E nós, olhando por fora, vamos ver que as crianças são inocentes. E realmente são tão inocentes que Deus trouxe de volta para o plano espiritual. Quando olhamos do lado de lá, vemos uma menina de 33 anos desencarnando porque ela não conseguiu lidar com a depressão e iria cometer suicídio, porque tinha perdido o marido há 1 ano. Então, a dor emocional, nós não podemos mensurar e nem medir quando estás em espírito. Porque quando vocês entram no corpo, vocês em espírito têm plena consciência de que serão vitoriosos. Aí quando passa por uma dor psíquica, psicológica na vida, devido aos acontecimentos, não conseguem compor-se em proteções espirituais, psíquicas e psicológicas, levando vós a acontecer tragédias, a pensamentos devaneios de tirar a sua própria vida, por causa de uma dor e uma tristeza profunda. Mediante a este quadro, se és um espírito bom, você desencarna. Não há por que ficar encarnado. Isso é o maior exemplo de que Deus nos ama ao extremo. Deus nos ama e quando transviamos a nossa jornada de tamanha envergadura, nós retornamos para a pátria espiritual antes de cometermos algumas tragédias. No caso do que não tem mais karma, quero dizer, que é aquele desencarne que ninguém está esperando, a pessoa vai de um modo do que não tem mais karma, que você comentou agora. Quando você liquida todos os karmas, você não precisa reencarnar, mas nessas mortes que narrei a vocês, todos tinham karmas. Porém, os karmas estavam ficando para outro leito, porque eu não ia nestas vidas resgatar karma, eu ia criar karma novo, em espíritos bons. As histórias que narrei a vocês são espíritos bons, espíritos que não tinham aquela trajetória. E por estarem naquela trajetória, foram trazidos para o plano espiritual antes que você nasce para resgatar karma, não para criar karmas novos. Você pode criar um débito ou outro, estagnar, mas não criar um débito. Alguém que não é suicida, nesta vida por alguma falência psicológica, tira a sua vida, ele passa a ser um suicida. E ele nem era. Ele não era. Nós olhamos jovens que tiram as suas vidas por banalidades, olhamos 5.000 anos desse espírito, não teve um suicídio, nem nas épocas mais remotas. E hoje, por causuasismo, ele tira a sua vida. Então, quando Deus percebe que um filho seu está tangindo um caminho que vai levar a um karma novo, ele sai da vida. Então, o suicídio de hoje já vem de outras vidas se
todo suicida, aquele suicida que nasce, que desde a infância mostra os sinais, vem na adolescência, mostra os sinais, ele já é um espírito suicida. Tem que estar no seu inconsciente. Em grande maioria, se pegarmos todos que estão neste reduto, analisarmos os vossos espíritos, a grande maioria já passou pelo suicídio. Todos. Porque é muito comum, longe da crença das religiões, tirarmos a nossa vida quando faltava esperança. O que nos dá a certeza de viver é a esperança. Por isso que a esperança é uma energia potente que nos leva à ascensão. Porque nós temos sempre a esperança de que amanhã o sol virá e será uma nova oportunidade. A esperança é uma força invisível capaz de transformar os nossos medos, a nossa depressão. Então, a esperança é essa energia. No passado não tinha esperança. Não tinha muito acesso à cultura, à globalização, a nada. Então, era muito mais fácil. Até culturalmente, no passado, se pegássemos uma doença que desconheciam, a pessoa pedia para você tirar a sua vida para não infectar os seus amados. Se voltarmos para a cultura oriental, vamos ver os espadachins, que quando faltavam com honra com o seu mestre, eles tiravam a sua própria vida por honra. Então, temos muita cultura intrínseca em várias pátrias que traz o suicídio como algo normal e casual. Então, quase que a totalidade dos espíritos tem traços suicidas no passado. Só que vamos depurando. Só que se eu fui em 1000 anos, eu tive 10 vidas, e nessas 10 vidas eu tirei a minha vida 7, como que eu vou estar nessa? Pensamento envolto em suicídio. Envolto em suicídio. Então por que eu nasço? Porque eu vou ter tantos pensamentos envolto em suicídio? Porque pela ciência já medido e já computado, já analisado, você só consegue tirar a sua vida depois de 20 tentativas. Porque Deus não permite. Um suicida que consegue realmente tirar a sua vida, ele tenta muitas vezes. E por muito, quando a alma não é tão endividada, ele desencarna sem ser suicídio. Porque Deus chama, fala, chega de tentar, vem para cá de outra forma. Então, o suicida ele ainda tenta muitas vezes porque Deus não permite. Em tudo isso que narra vocês, devem sempre ter Deus como bom, como generoso e deixa-nos sempre seguir a nossa escolha. Mas Ele sempre vai fazer de tudo para que a gente não concretize os atos nefastos para agravar a nós mesmos. Porém, livre-arbítrio. Se insistirmos, uma hora consegue e agrava mais ainda. Mas um espírito que em 1000 vidas não tirou a sua vida nenhuma, nessa vida nem vai passar na mente dele. Quer um exemplo fácil e analítico de como você pode ver se tua alma já foi suicida há muito tempo ou não? Quando tudo está desmoronando, se o pensamento na tua mente vier assim, se eu morrer resolve tudo. Se esse pensamento passou na sua casa mental, em 1000 vidas, você já foi suicida pelo menos umas 3. Em 1000 anos, 10 vidas, pelo menos 3 delas você tirou sua vida. Pelo simples fato deste pensamento visitar a tua casa mental. Se esse pensamento jamais visitou a sua casa mental, em 1000 anos, 10 vidas, você não tirou a sua vida. Entende? Nós somos o conjunto daquilo que vivemos. E não podemos nos apresentar de outra maneira a não ser o conjunto daquilo que vivemos. Não há essa hipótese. Por isso que entra o mundo de provas e expiações. Seremos provados e expiados para aniquilarmos, extirparmos essas nossas fraquezas, essas nossas más inclinações. Ok? Sim. Quando Deus chama antes dele conseguir, isso ameniza ou estagna o karma dele? Estagna. E outra pergunta, quando a pessoa tem como karma uma doença, igual diabetes, câncer, ou hipertensão, enfim, qualquer doença crônica, e a pessoa, ela, eu não diria abraçar a doença, mas ela se aceita, se revolta. Ela entende o significado, a presença da doença no corpo. Isso
Quando você aceita a doença e parte para a medicina em busca da cura, você ameniza o teu karma. Se você aceita a doença e joga para o universo, seja o que Deus quiser, você absorve, não minimiza o seu karma, ainda agrava um karma chamado procrastinação, relapso. Você agrava outros karmas. Porque quando a doença aparece nos dias atuais, onde a medicina já é um certo tanto quanto avançado, quando já tem ao poder de todos, principalmente nesta região, a medicina, a procrastinação de buscar a cura não é aceitação. Quando você tem a patologia e aceita, se Deus mandou é porque eu mereço, e a ciência está gritando para te socorrer, para te ajudar, tudo farto nesta região. Podemos ir para regiões da África ou até propriamente do Brasil ou da América do Sul, que não teremos esta oferta de medicina como aqui temos. Se patologicamente está adoecido, aceitas a doença, mas luta pela tua vida, com todo fervor, vai no hospital, busca, atenua. Agora, se aceita acreditando que é obra do destino, você agrava. Você não resolve o seu karma e você agrava outros tantos. Tudo que estiver ao seu alcance para manter a tua saúde física, você deve buscar. Psicologia para a mente, medicina para o corpo, religião para o espírito. Tudo que estiver ao seu alcance para te trazer equilíbrio é de teu dever buscar. Porque Deus não ofertaria a ciência e a medicina se não fosse para que nós busquéssemos. É um fato. Para que teríamos todos esse avanço da medicina e da ciência se a gente não busca? Então, negligência. Negligenciar a sua saúde perante ao seu karma é um agravo do próprio karma. Entenderam essa frase? Então, eu me conformo com câncer. Você se conforma, porém, você deve arregaçar as suas mangas e lutar pela sua vida. Mas o médico falou que eu vou morrer, então morra com dignidade. Morra buscando a vida, porque a vida é o que te apresentarás após o túmulo. Certa feita, uma trabalhadora da casa nos procurou. Joseph, o tumor está avançado demais. Eu não quero fazer quimioterapia. Eu posso? Eu disse, você pode, é livre-arbítrio. Porém, você desencarna com 40 anos de espírita, que você é, como suicida. Como assim? Se Deus ofertou a ciência e ofertou na ciência a quimioterapia, o não aceite da cura possível para o teu corpo é suicídio. Você vai desencarnar, vai para o Vale do Suicida. Você só está me perguntando para onde você vai, eu estou te dizendo. Se você perguntar, a minha opinião é, saia daqui e vai para a quimioterapia. Mas o médico falou que não vai adiantar. Eu disse, realmente não vai adiantar, mas você tem que fazer. É a parte que te cabe, porque é o resto do teu karma. Se a hora que chegou o karma, na parte que cabe para você lutar pela vida, como que você vai mostrar a Deus que é merecedor de uma próxima vida? Se quando você poderia vir respirar 1 segundo a mais, não o fez. Mas é tanta dor e sofrimento? Então, é karma. Não é para ser indolor. Não é para ser. É karma. Mas eu vou receber a cura? Não. Eu vou receber o milagre? Não. Porque é karma. Quando é karma, nenhum espírito muda. Entendam isso. É morrendo. Você morre e resolve o karma. Resolva o teu karma enquanto está na jornada. Morreu pelo karma, resolveu em paz com ele, você resolveu. Não resolveu, vai para outra vida. É simples. Alguém pensou assim, vou ter que morrer com esse marido. Porque ele é meu karma. Foi um pensamento que veio. Lembrando, quando vocês pensam, vocês emanam. Eu gostaria de entender um signo, um sinal. Isso pode ser um sinal que eu não entendo. Você ser rodeado de suicídio. Vizinho da frente, vizinho do lado, família, médico, vizinho da rua de trás. E assim, coisa assim,
O sinal é que a tua alma já passou por esse processo e se lapidou. O dos seus pares ainda não. Porque quando nós viemos em famílias alcateias, nós reencarnamos em bloco, de tempos em tempos. E a tua família em particular, aqueles não apenas da sanguínea, mas aqueles que se apresentam ao reduto, eles participaram muito tempo de algumas crenças religiosas, etc, no passado, e foram se agravando. O seu espírito já passou por esse processo e se lapidou. Não tem mais a necessidade. Mas a família em alcateia que você se apresenta, não apenas nesta vida, mas nas outras, tem esses últimos resgates ainda. Então é normal. Não é um sinal, porque se você parar para analisar, aqueles que na sua família não têm a inclinação suicida, também passam o que você passa. O seu vizinho da frente também passa o que você passa. Porém, o teu caso em particular não é um sinal nada. É a tua família que é alcateia, vocês vêm em bando, reencarnam sempre 40, 50 espíritos juntos. Isso vai. Só que quando reencarnam juntos, vai sempre ter o resgate em comunidade também. Então, quando o resgate é em alcateia, são 4 espíritos suicidas. Vem em grupo. Aqueles 4 são suicidas. Então, na matemática, é muito maior do que a grande maioria da família. Então, chega a ser chocoso, mas é apenas porque a tua família é alcateia. É apenas isso. Mas não é um sinal, nada não. O importante é que a tua casa mental não aspira por esta energia, mas da sua família, os seus pares, aqueles que já tiraram a vida e os que tentam, que são mais ainda, e detalhe, virão em bloco de novo. No próximo existência também terá suicídio, porque faz parte do resgate, até o amadurecimento da alma. Ok? Sim? Já foi. Não, boa pergunta. Interessante, é a dúvida de quase todos. Como que eu posso identificar um karma? O karma, ele dói na alma. Então, quando você está no local de trabalho, você pode ter desafetos no local de trabalho, mas a grande maioria dos desafetos não entra na tua cama. Entenderam essa frase? Vou explicar. Parabéns. Quando você tem desafetos no trabalho, e não é kármico, você deita e dorme. Quando você tem um desafeto no trabalho que é kármico, você deita e não dorme. Porque você trouxe ele para a tua cama, para a tua casa mental. Então ele entra na tua casa mental, ele devora a tua casa mental, te trazendo dor. O karma, quando é reparatório, ele nos gera dor e sofrimento. Porque a gente não deixa ele onde ele está, a gente traz. Um karma por relacionamento amoroso. Quantos relacionamentos vocês já terminaram? Quantos ficaram marcantes? E quantos você chegou a pensar em tirar da sua vida porque terminou? O karma é aquele que gerou mais dor. Os outros são causais. São dores vivenciadas pelas escolhas. Porém, o karma você leva para a alma. Você sente a dor. Você leva para a tua cama, para o teu travesseiro, para a tua vida diária. Você não se dissipa dele com facilidade. Ele te persegue. A pessoa se afasta. E mesmo assim, você ainda lembra daquele infeliz. Aí a pessoa aparece, o sentimento é o mesmo. O ranço é o mesmo. Hoje, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Então, o que é kármico, ele dói. Ele machuca. Ok? É a mesma coisa da doença. Por que tem doenças, às vezes, graves, que vocês passam, e vocês passam sem reclamar, sem nada? Porque não é kármico. Às vezes você pega um resfriado e quase desmorona. A pessoa fala, você passou pela tuberculose e está reclamando agora de um resfriado? Porque às vezes o resfriado é kármico. Ele tem processos em mutações no seu corpo para acionar processos futuros. Então, a dor que vai para a alma. O encontro que vai para a mente. Então, o que é kármico é dolorido. Não se dissipa como bolinhas de sabão. Ele permanece, ele remói, ele fica. Passa o tempo e fica. Na reunião de família, todo final de ano, será que aquela pessoa vai? Senhor, tem 70 na reunião família. Você está preocupada com uma em específico.
essa uma específica é o teu karma. Ah, então é fácil. Pega essa e vai lá e bajula, faz amizade, quebra este padrão. Ah, mas eu não consigo, então fica na tua casa. É assim que funciona. Porque se estás em contato, é para ir de reconcilia-te com teu inimigo enquanto está na jornada. Então, quando identifica uma pessoa que ela esvai e vem para o seu travesseiro, é ali que você tem que repatriar. É ali que você tem que reconciliar. No seu momento. Ok? Mas é bom que seja na jornada. Se não for na jornada, não tem problema. É kármico. Vai para outra vida, vai para outra vida. Alguém falou assim, será que eu vou ter que casar com ele de novo? Ficou entendido? Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta? Procrastinação é karma? A procrastinação, ela não é karma, ela é uma inclinação. Porque a procrastinação, ela não vai te trazer um benefício. O karma às vezes te traz um benefício, porque o karma às vezes você sobe para cair. Ok? A procrastinação, ela é um hábito. Ela é um hábito do espírito. E é interessante porque, assim, quando caímos ao reduto da cultura do planeta, vamos encontrar muita procrastinação na América do Sul, porque ela foi colonizada pela escravidão. Então, quando você pegava o escravo da África e trazia para o Brasil, ou para as colônias espanholas, e aqui começava a usurpar a mão de obra dele em forma de escravidão, ele não trabalhava direito. O que o escravo fazia? Procrastinava. Eu não recebo. A hora que tinha alguém me olhando, eu trabalho. Quando não tinha ninguém me olhando, eu procrastino. Brasil de 500 anos atrás. Se analisarmos que o reencarne continua na mesma pátria, os espíritos que estavam no Brasil escravo de 500 anos atrás estão aqui hoje. Correto? Muitos podem ser, cada um que aqui está. Ou cada um que aqui está, se estiver no Brasil há 500 anos, ou foi escravo, ou foi capitão do mato, ou foi jesuíta, ou foi qualquer coisa. Índio, qualquer coisa. Mas foi. Então, a procrastinação, ela vem por uma cultura de deixa para lá, que emergiu na pátria Brasil na colonização, principalmente na época da escravidão. Então, ela passa a ser um hábito dos espíritos que vivenciaram esse processo de escravidão. Se você foi escravo nesses últimos 500 anos, nem 500, 400 anos atrás, você tem a procrastinação. Eram poucos escravos que adoravam ser escravos. Não tem muita lógica nisso. Então, você acabava procrastinando. Ou só trabalhava quando alguém te cobrava. É assim hoje no trabalho de você? Só trabalha quando alguém cobra? Não fica em cima? Velhos hábitos. A procrastinação vem da escravidão, do processo de colonização do Brasil, e não é só no Brasil, é uma vertente da América do Sul. Por que isso não acontece tanto na Europa e na América do Norte? Por causa do tipo de colonização da América do Norte, e a Europa foi a colonizadora. Ela não foi o povo escravizado. Então eles são mais ativos. Mas quando chega até a travar o cérebro, ao ponto de travar a pessoa dela sentar e ela não conseguir levantar porque o corpo não mexe. Porque você, repito, vamos mergulhar nessa tua pergunta. Se há 500 anos atrás eu fui escravo, e agora eu estou liberto, estou nessa vida. A minha mente ainda é escrava. Quando alguém mandar eu trabalhar, eu vou ficar irado. Por que está mandando eu trabalhar? Quem ele pensa que eu sou para fazer isso? Por quê? Essa escravidão está lá. E aí você começa a procrastinar as coisas. E a procrastinação só faz um malefício a você mesma. Mas isso é das vidas passadas. Nós procrastinamos não é desta vida, é da vida passada. Eu só quero que vocês entendam que a procrastinação é muito dessa pátria. E quando você encontra espíritos que procrastinam muito, isso só nos mostra que vocês estão aqui na América do Sul há pelo menos 500 anos. E o que faz para cortar isso? A dor. Porque se você procrastina, você cria um monstro. Aí o monstro vem e te engole. Aí você vai para o buraco. Até o dia que você aprender, nossa, eu estou nessa situação porque eu procrastinei. Aí você vai mudando. Como eu disse a vocês, a procrastinação é o hábito, mas não é um hábito do seu consciente, é um hábito do seu espírito. Então,
Você precisa trazer para o córtex frontal, para o campo racional e entender que continuar com este hábito só te traz dolo. E aí você começa racionalmente a mudar as suas atitudes. Ah, mas se eu não conseguir, você vai conseguir, por amor ou pela dor. Porque o exacerbo da procrastinação só te traz dor. Se ao ponto que você domina a sua procrastinação e começa a mudar, você vai melhorar por amor. Este é o ponto. É interessante porque no início da espiritualização do próprio Douglas, ele me perguntou qual que é a inclinação que eu deveria mudar para a minha vida melhorar. Adivinha o que eu disse a ele? A tua procrastinação. Aí ele falou, ah é? O que é procrastinação? Ele me disse. Aí explicamos para ele que era, deixa para amanhã. Ah, esse problema deixa para amanhã. Aí eu mostrei a ele, cada problema que você deixa para amanhã, ele se torna maior que você. Se ele se tornar maior que você, você vai ser comido por ele. E se você analisar a sua vida, toda vez que você deixou as coisas para depois, quando chegou a hora H de ter que resolver, ou você chorou, ou você fugiu, ou você desistiu. Você não enfrentou, porque já era maior do que você. A grande mudança para alguém começar a progredir em qualquer campo, seja pessoal, seja material, seja espiritual, é enfrentar os seus medos. Enfrentar os seus medos não condiz com procrastinação. Ou você vai e faz, ou você não faz. Deixar para depois não faz. Aí ele falou assim, como que eu começo a mudar? Quando você pensar que vai fazer amanhã, faça hoje. Ah, é? É fácil? Não. Porque são 500 anos. Então, assim vai. Entende? Quando eu falo da colonização, ela é tão importante para essa pátria que o quadro profissional do Brasil, ele está ligado diretamente ainda à escravidão. Ninguém acha que ganha o que merece ganhar. Todo mundo que trabalha muito fala, sou escravo. Então você vê ver traços da escravidão a todo instante, porque ainda não saímos deste processo de colonização. Somos colônios ainda, somos colonos, como se estivéssemos sempre à espera da ordem. Só fazemos as coisas quando alguém nos dá ordem. Isso ainda é o nosso traço da época da escravidão. Ah, mas eu que sou mandona? Ah, você era dono do escravo. É simples. Esse é o processo. Ou você era o escravo ou você era o senhor de escravo. E tem o pior, era o capitão do mato. Então alegre se fosse o dono de escravo, porque se for o capitão do mato, complica. Entende? Nós somos, não deixaremos de ser aquilo que vivemos. Nós somos a somatória disso. A procrastinação é um hábito que não é desta vida. Ok? O indivíduo que procrastina, ele procrastina com 3 anos de idade. Identifica a procrastinação logo com 3 aninhos. Faz a tarefa depois. Guarda teus brinquedos depois. Acenda o sinal. Não é depois, é agora. Porque quanto mais cedo você conseguir mostrar um caminho, mais fácil será a trajetória desse espírito, que por hora é seu filho, sua filha, porque você está identificando. Se você deixa para depois, ela vai aprender, ou ele vai aprender, pelo amor ou pela dor. Chegou na adolescência, chegou o chakra coronário, esquece, tu não molda mais nada. Aí já veio o espírito. Então os pais têm grande relevância até a chegada do espírito. Até a chegada do espírito, os pais, os avós têm muita relevância. Vocês conseguem modificar, transformar argila. O seu filho, os seus netos, eles são argila até a adolescência. Depois são rocha. Esquece. Aí eles terão que ser lapidados por eles mesmos. Até 13 anos, puberdade masculina, menstruação feminina, são argila. Depois são rocha. Esquece. A mãe fala, nossa, meu filho é adolescente, agora ele bebe, ele fuma, ele... Quando ele era criança, que você poderia mostrar a ele que não é bom beber e fumar. Como que eu mostro para os meus filhos que não é bom beber e fumar? Não bebendo e não fumando. Se quando ele está na fase de moldagem, eu mostro aos meus filhos que é bom beber, que é bom fumar, que moral tereis
para cobrá-lo quando ele fizer a mesma coisa. Ah, mas eu não usava droga e ele usa. É o mesmo. Ele aprendeu que aquilo é uma droga, o cigarro, a bebida é uma droga e ele está na outra droga, é a outra vibe dele. Não podeis reclamar. Exargila os seus filhos até os 12 para 13 anos. Ali você ensina, ali você molda. Passou a puberdade, chegou o espírito, é rocha. O que aprendeu, aprendeu, o que não aprendeu, é só a vida que vai ensinar. Aí seu filho vai ensinar pelo processo empírico da existência, por amor ou pela dor. Ok? E em casos de filhos que os pais não têm vícios, não bebem, não fumam, e criança, mesmo adolescente, acaba tendo essas tendências? É do espírito. É do espírito. Sim, é do espírito. Deus é tão bom que ele coloca um espírito altamente inclinado aos vícios em uma família que não tem vício algum, para que seja os pais modelo para o espírito. Porém, é prova e karma do espírito. Ele vai dizer sim ou não. Porém, quando ele for usar droga e beber e ter os vícios dele, o exemplo do pai vai fazer com que ele use bem menos, porque teve exemplo no pai. Agora, se o espírito é altamente inclinado aos vícios, encontra uma família cheia de vícios, ele vai usar 5 vezes mais. Então, os pais alheios de vícios recebem filhos altamente endividados com vícios. Entenderam? Porque é a função dos pais. Ai, eu não tenho vício nenhum, então eu vou receber espíritos que não têm vício nenhum? Não. Qual seria a graça de estar vivo? E o contrário também, né? Sim, é mais ao contrário, são filhos que ensinam os pais de hoje. Estar vivo é para ser provado e expiado. Se estar vivo, você tem o seu equilíbrio corpo, mente e espírito, não espere espíritos evoluídos para ser o seu ninho. Não tem lógica nisso. Né? Tem que bagunçar um pouco, né, Aline? Então, é assim que funciona. Ok? Então, é assim que funciona. Ok? Quanto mais equilibrados são os pais, mais desequilíbrio tem os filhos. E quando os pais são desequilibrados, os filhos também? Também faz parte, é bom. É porque Deus sabe o ombro que tem lá, dos olhos azuis, assim. No caso do espectro autista e da síndrome de Down, mais no espectro autista, assim, eu tenho um sobrinho de 4 anos que ele é autista. E eu ouço muita gente falar que eles têm um aprendizado mais atrasado e tal. E eu vejo que ele é muito inteligente. Eu convivo com outros autistas que são extremamente inteligentes e assim, a visão que eu tenho deles é que eles pensam fora da caixinha. O autismo, ele é um karma ou ele é, tipo assim, uma forma diferente, uma forma mais evoluída, não sei, espiritualmente? Como explica o autismo? Eu vou tentar dar um resumo bem breve. Deixarei algumas lacunas, porque não poderei me estender muito. Mas quando tiver, num tempo futuro, quiser fazer a pergunta novamente, poderemos esmiuçar e darmos exemplos para que possa todos entenderem. Mas tentarei fazer um resumo usando uma história. Vamos voltar na Primeira Guerra Mundial, 1918. Houve um avanço muito grande na Europa, em 1918, com a criação dos carros, dos motores movidos a combustão. Isso levou guerras. A Primeira Guerra Mundial, ela foi mais por disputa de tecnologia, uma tecnologia ainda iniciante na construção de carros e algumas armas bélicas e algumas armas de destruição em massa, do que propriamente outra coisa. Era uma disputa territorial na busca e no ensejo de agregar território com os cientistas, com o avanço da tecnologia que já estava ali no início do século XIX. Inicia-se a Primeira Guerra Mundial. As grandes mentes pensantes que tinham reencarnado na Europa para trazer o início do avanço da tecnologia ao mundo, que foi no término do século XVIII para o início do século XIX, vieram mentes notáveis, brilhantes, são reconhecidas até hoje. Vide, tanto a tecnologia deve a essas mentes brilhantes. Muitos desses homens com essas mentes brilhantes não têm os seus nomes na história, porque eles construíram máquinas bélicas, armas bélicas.
Eram para eles terem construído o avanço da tecnologia do planeta e decidiram pegar este conteúdo, esta informação e construir armas de destruição em massa. Gás sarin, bombas, granadas, minas terrestres. Todo este avanço bélico é iniciado ali na Primeira Guerra Mundial. Um espírito que vem ao mundo do homem, do âmbito carnal, para trazer avanço tecnológico para o mundo e se destoa demais da sua tarefa, ele usou a sua inteligência erroneamente, causando muitos débitos para aquela vida ou para a posterioridade. Fruto de sua criação, gerou muitas mortes, muitos desencarnes, ao ponto que muitos podem culpá-lo pela sua morte. Imagine vós, o homem que criou a mina terrestre. Ele criou a mina terrestre, se enriqueceu com isso para aquele tempo, e muitas vidas até hoje são tiradas fruto de sua criação. Podem alguns espíritos que perderam suas pernas, suas vidas, se voltarem contra o criador da mina terrestre. Entenderam esse processo? Esse espírito que usou a inteligência erroneamente, ele precisa retornar ao corpo muito rápido. Por quê? Se ele ficar no plano espiritual, todo mundo que morrer vitimado da mina terrestre vai atrás dele. Só que ele não era um espírito ruim. Ele era um espírito até bom, só que usou a inteligência erroneamente. Com a necessidade de retornar ao corpo rapidamente, ele precisa retornar ao corpo de uma maneira ao qual o seu intelecto não vai despertar, porque o seu motor vai limitá-lo. Então, na construção do cromossoma é colocada uma mutação que ele nascerá com uma síndrome de nascimento, ao qual terás o seu corpo prisioneiro para aprisionar a sua mente. Não falará direito, terás uma formação craniana diferente da grande maioria, terás mutações biológicas que cerceará a sua fala e terás dificuldade aguda em aprender perante a grande massa. Porém, quando olhamos uma criança que nasce nesse espectro de síndrome de Down, ele está um espírito inteligentíssimo, muito além do tempo, que usou a sua inteligência de forma equivocada. Não podendo ficar na pátria espiritual, assume esta prisão corpórea com uma patologia para iniciar o seu processo de lapidação. No início do século XIX, o síndrome de Down desencarnava muito rápido, porque os pais abandonavam. Era da cultura o entregue à sorte. Essa é a palavra. Desencarnava rápido. Como desencarnava rápido e não podia ficar no plano espiritual, já ia para outro útero e desencarnava rápido. No entanto, que o abandono do síndrome de Down gerou uma comoção nessa pátria que iniciou a criação das APAES. A APAE inicia porque os pais abandonavam as crianças. Eles acolhiam e recolhiam. E com o passar do tempo, mudou-se um pouco este panorama. Os pais iam lá, entregavam para a escola cuidava e devolvia para os pais, no processo lapidatório. Quando um espírito passa de útero a túmulo, com uma patologia de síndrome de Down, ele vai depurando. Então, quando ele mergulhou na primeira existência, é um Down muito grave. Na segunda, um Down mais leve. A terceira, um Down mais leve ainda. Na quarta, já é quase imperceptível Down. Quando 4 vidas prisioneiros de síndrome de Down, a função motora é possível recobrá-la. E é possível iniciar o desbravar do cognitivo. Então, inicia no processo de depuração de um espírito inteligente o autismo. O autismo é a depuração do Down. Ele tem a liberdade física, mas ainda um gatilho que não desperta todo o saber que contém naquele espírito. Porque se ainda despertar, ele constrói uma bomba. Então ele é limitado, cerceado. Se conversar sobre um tema específico, matemática voraz. Se cair para português, não consegue. Então a ligação cromossômica gera uma limitação salutar para que ele não use a inteligência novamente errônea. Então, se você analisar a própria história, o início do século, muito Down. Parou de nascer Down,
começou a nascer autismo. Ao ponto que a depuração, não haverá mais o autismo daqui 100, 150 anos, porque já foi depurado. A não ser esses espíritos que ainda continuam usando a inteligência erroneamente e criando armas. Aí esse processo ainda alguém que usou erroneamente muito a inteligência, antes do Dao, ainda passa por um outro processo, paralisia infantil. Que aí é o cerceamento completo. Apenas liberdade da mente, mas vivendo como um animal. Aí você fica prisioneiro. Então é todo um processo de lapidação. Você lutar uma guerra... Você é convocado pelo teu país, você vai numa guerra, você vai matar pessoas, logicamente. Uhum. Você é bom. Sim. Você é um assassino e um suicida. E mais algumas coisas junto. Mas Se você não for, você não desertou. pode ser. É melhor conviver como desertor do que como um assassino. Quando existe a cultura e a política, há uma atenuação, mas não deixa de ser. Porque na hora de puxar o gatilho é você que aperta, não é o governo. Na hora de tirar a vida de alguém, de morrer ou ser morto, é uma decisão sua. Se você não matar, eu morri. Sim, felizes aqueles que morrem sem matar. Porque eles, perante a cultura, não puderam reagir e na hora de tomar a sua decisão. É um suicídio, um homicídio, um assassino e mais uns 10 delitos por aí. Sim. Sim. E aí voltaram como? Voltam nas regiões bélicas de novo, para até o dia que resista a não pegarem armas. Perdão? Ameniza, porém não tira o seu estigma. Não imputa o seu estigma. Há uma atenuação, porque é uma cultura. Se todos estão indo para a guerra e você realmente não tem como não ir, é atenuado. Mas será um suicida, um homicida, um suicídio. São suicidas. É igualzinho ir para a guerra. Sim, é igualzinho. Vai encontrar. Normalmente encontra 10 obsessores com chicote. 40. Sim, vamos aproveitar aqui e encerrar. Alguém mais gostaria de fazer alguma outra pergunta? Sim. Já encerramos aqui. Perdão? Sim. É missão. O espírito nasce com missão intelectual. Então, para mostrar, para se tornar notório perante a sociedade, para que a sociedade abrace e invista no acadêmico daquele ser, vem com o super libertar cognitivo. O que é o libertar cognitivo? É toda a essência da alma no corpo. Então ele não precisa estudar muito porque está tudo lá. É a soma de todas as suas vidas sem o véu do esquecimento. Então ele tem informação para tudo. São espíritos missionários. Ser um espírito missionário hiperdotado, no caso da consciência, do intelectual, é uma missão, mas é uma missão árdua. Porque normalmente esses seres eles se acham soberanos. Aí eles têm difícil trato com os réis mortais. Então, ter uma hipercapacidade intelectual normalmente é um fardo, não é uma benéfice. É um espírito angelical que veio. Não, é um espírito que tem as propriedades, tem o intelectual, porém, dele ser um missionário e ser um ditador é muito próximo. Exato. Então, por karma, você pode vir com um reluz intelectual muito alto, mas é para reparar um karma seu. Aí você vem. Se analisar o Dao, o autismo e a libertação, o que seria a libertação se não a oportunidade do mesmo espírito que usou a inteligência errada, passado pela dor, todo esse processo, estar com a cognição tão aguda ao ponto de usar a inteligência para o bem maior? Aí é com ele. Eu vou fazer bomba ou eu vou curar? Entende? É assim que funciona. Mas é a depuração, sim. Nada como, pelo lado do avesso da moeda, passar pelo paralisia infantil, dar um autismo e voltar à lucidez. Vai voltar um gênio. Ok? Para poder resgatar. Aí vem com uma missão e resgata. Mas normalmente se perde. Ainda é muito difícil. E se perde porque as pessoas bajulam demais. É isso, é aquilo. Aí o ego sobe. Aí ele é corrompido facilmente.
Nossa, você sabe fazer isso, mas você não sabe enriquecer urânio? É mais ou menos assim. Você não tem um jeito assim de... Aí a pessoa se corrompe. Exato. Pode ser. Vamos encerrar com a sua pergunta. Sobre a mesma questão de a microcefalia não se aplica. Sim. A mesma questão. O processo de depuração, porque a microcefalia, ou o próprio feto com a ausência do cérebro em útero, é a depuração da paralisia infantil. Quando você passa por uma jornada com paralisia infantil, ainda precisa depurar, você vai nascer sem formações biológicas, para vivenciar no útero, para recobrar a forma humana que tinha se perdido várias vezes em vários úteros. E todo o processo faz parte da depuração do espírito. Todo. Não há nada fora de contexto, não há punição, não há um Deus punitivo, não há um Deus cobrador, há um Deus amor. Há um Deus amor que oferta a um espírito estar no útero de uma mulher que precisa passar por aquela gravidez para perder o seu filho no seu próprio ventre. Porque ela precisa resgatar o karma dela e oferta ao espírito que vai viver aqueles poucos meses para retomar a forma humana, perispiritual. Então é tudo muito lindo, é tudo muito perfeito. O amor de Deus é tão perfeito. Se vocês pudessem perceber o quanto Deus é agente no nosso dia a dia, jamais questionariam, jamais reclamariam de nada. Jamais reclamariam de nada. Nem de uma dor de cabeça. Porque na perfeição de Deus, a dor de cabeça é a forma que o corpo te mostra que existem alguns vasos neurais que não estão equilibrados, seja por teu estresse, seja por tua alimentação. Aí você tuxa remédio. Entende? Então, é muito perfeito. O corpo humano é uma máquina tão perfeita, é tanto amor que Deus criou a matéria, e que a gente às vezes desperdiça tanto com coisas puéreis e viris, que perdemos a oportunidade de só agradecer. Então agradeça. Agradeça a Deus por ter um corpo. É imperfeito? É para os teus olhos, mas é perfeito para o propósito. Entenderam isso? Pode ser imperfeito para os seus olhos, mas ele é perfeito para os teus propósitos. Os teus propósitos é o teu espírito, é o plano espiritual. E para o plano espiritual, o teu corpo é perfeito. Ele tem as propriedades que necessita ter para que você saia dele muito melhor do que quando adentrou. Ok? Nada está fora do prumo. Está tudo perfeito. Tudo. E ao longo do milênio à frente, essa depuração acelera. Mais à frente, será mais célere os processos de provas e expiações, de reencarnes e etc. Teremos muitas oportunidades de melhorar no milênio à frente. Muita. Ok? Vamos encerrar. Eu já vou me despedir de vocês. Não vamos ter o abraço novamente, porque vamos em atendimento. Desejo a todos vós um ótimo regresso aos seus lares. Que a paz de Cristo que esteve e está, permanecerá conosco. Estará na nossa casa, em nosso local de trabalho, até o momento que os nossos pensamentos afastarem essa energia. Mas enquanto tivermos o pensamento no bem maior, essa energia visitará a nossa alma e estará conosco. Assim será. Pode apagar as luzes. Vamos fechar os nossos olhos por um instante, na certeza de que não há acaso. Porque se o acaso existisse, seria ele um ser pensante, uma energia inteligente. Inteligência primeira, causa primeira de todas as coisas, é o Deus que vivo e vive em cada um de nós. E é este Deus que nos trouxe aqui na noite de hoje. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, os seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim.
em todos os seus tormentos. Oh, e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Mesmo que o mundo tenha feito rolar lágrimas em sua face, saibas que Deus preparou o sol, que virá pela manhã, e terás a capacidade de enxugar cada lágrima sua, e restarás apenas o sal, para que nunca se esqueças que o sal eliminado por suas lágrimas é a perfeição de seu corpo, para eliminar o excesso de sais que poderia ser nocivo à tua vida. Este é o tamanho de Deus e do amor dele para conosco, que se preocupa até com as lágrimas que lavam as nossas faces. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, na oração que o próprio Cristo nos ensinou, se encerra os estudos da noite de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.